Chamamos de regência verbal a relação que se estabelece entre os verbos e os termos que os complementam, objetos diretos e objetos indiretos, ou caracterizam, adjuntos adverbiais. Os verbos podem ser intransitivos e transitivos. Os verbos intransitivos não exigem complemento. Isso acontece porque são verbos que fazem sentido por si só, ou seja, possuem sentido completo. Em alguns casos, eles são acompanhados por adjuntos adverbiais, elementos que não podem ser considerados como objetos. O adjunto adverbial é um termo acessório da oração cuja função é modificar um verbo, um adjetivo ou um advérbio, indicando uma circunstância, tempo, lugar, modo, intensidade, etc. Sendo um termo acessório, pode ser retirado da frase sem alterar sua estrutura sintática. Veja alguns exemplos. Choveu muito. Ontem, verbo impessoal adjunto adverbial de intensidade e de tempo, intransitivo, chegamos no voo das 11 horas. Verbo intransitivo adjunto adverbial de meio e de tempo. Você já deve ter percebido que, em uma oração, as palavras estabelecem relações entre si. Graças à relação, somos capazes de construir os sentidos da mensagem, uma vez que as palavras são interdependentes. Essa relação de complementação entre os termos da oração é chamada de regência, que pode ser verbal ou nominal, e chamamos de termo rígido a palavra que depende de outra para obter sentido completo, e de termo regente a palavra que se subordina ao termo rígido. Acha complicado? Parece, mas não é. Fique atento à explicação. Depois dessa leitura, certamente todas as dúvidas serão esclarecidas. Verbos transitivos diretos. São chamados de verbos transitivos aqueles que precisam de um complemento, uma vez que não possuem sentido quando sozinhos. Eles podem ser transitivos diretos e indiretos. Os transitivos diretos são acompanhados por objetos diretos que não exigem preposição para o correto estabelecimento da relação de regência. Veja exemplos. Quero bolo. Verbo transitivo direto, quero. Objeto direto, bolo. Amo aquele rapaz. Verbo transitivo direto, amo. Objeto direto, aquele rapaz. Para facilitar o reconhecimento dos verbos transitivos direto, você poderá fazer algumas perguntas para eles. Quero o que? Quero quem? Amo o que? Amo quem? As respostas serão os objetos diretos. Verbos transitivo indireto. Os verbos transitivo e direto são complementados por objetos indiretos, isto é, exigem uma preposição para o estabelecimento da relação de regência. Veja, preposição de mais artigo a. Da. Gostamos da prova. E verbo transitivo indireto, objeto indireto. Outro exemplo. Preposição mais artigo. As. Respondi as questões. Verbo transitivo indireto, objeto indireto. Você também pode fazer perguntas para o verbo, para assim identificar se ele é ou não intransitivo indireto. Gostaram de quê? Gostaram de quem? Respondeu a quê? Respondeu a quem? Note que ao fazer a pergunta com que o uso de uma preposição, o objeto responderá também com a preposição. Gostamos da prova? Respondi as questões. Verbos transitivos diretos e indiretos. Antigamente, os verbos transitivos diretos e indiretos eram chamados de bitransitivos. Essa nomenclatura, entretanto, não é mais utilizada. São verbos acompanhados de um objeto direto e um objeto indireto. Observe a preposição, mais os agradeço aos ouvintes a audiência. Verbo transitivo direto e indireto, objeto indireto, objeto direto, abre parênteses, a é artigo. Quem agradece alguém algo. Ou outro exemplo. Preposição, mais artigo a entreguei a flor à professora. Verbo transitivo direto e indireto, objeto indireto.